Bom, nossa próxima apresentação é com o Dr. Edmar da Rocha, da Università degli Studi de Milano, que vai apresentar o trabalho sobre estratégias de sobrevivência dos imigrantes brasileiros indocumentados na Europa, um estudo comparativo entre Milano e Londres. Bom, primeiramente eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que é uma grande honra apresentar o meu trabalho no 5º Congresso da BEP UK. Eu quero cumprimentar a doutoranda Martha Kenfield, moderadora dessa mesa, que foi uma pessoa maravilhosa nas trocas de e-mails, nas ajudas prestadas, muito obrigado. Quero também parabenizar a apresentação da doutoranda ou doutora Carla Patriota, que o seu tema e muito nós compartilhamos em grande parte, em algumas partes importantes do nosso trabalho. Bom, basicamente também quero agradecer à diretoria da BEP pela organização desse evento, que sem dúvida alguma é um evento maravilhoso e que deveria se repetir aí outras vezes. O meu trabalho sobre a migração brasileira, eu fiz um estudo comparativo da imigração brasileira no Reino Unido e na Itália. A inovação do meu trabalho, de uma certa forma, estava em estudar dois grupos, ou melhor, estudar um grupo de imigrantes, que era o caso dos brasileiros, em dois países do continente europeu. No caso, o Reino Unido e a Itália. Eu foquei em Londres e Milão. Hoje na Europa, nós temos uma população de brasileiros em torno dos seus 800 mil, que é uma comunidade brasileira muito grande. Desses, aproximadamente, de acordo com as estimativas dos dados estatísticos, 60% dessa população ela encontra-se indocumentada. A migração brasileira para a Europa, diferentemente daquela que ocorreu para os Estados Unidos, ela é uma migração feminina. Somente na Itália, a população feminina na Itália ela é de 72%. E nos últimos 10 anos, na minha análise de estudos que eu fiz, ela se repete desde 2002 até atualmente, até os últimos 2010, os dados são entre 68% e 72% da população feminina na Itália, ela é feminina. Bom, o objetivo da minha pesquisa, de uma certa forma, ela foi estudar os motivos da migração, os canais que os brasileiros utilizam para poder migrar, os passos que conduzem à irregularização, os caminhos que, se eles entrarem em regularização, se tornarem documentados. O meu objetivo foi estudar o caminho inverso, saber como que eles conseguem obter a sua regularização. As estratégias de sobrevivência que esses brasileiros documentados eles utilizam para poder estar sobrevivendo, as experiências, os modos de vida e o sucesso dos imigrantes. O motivo da migração brasileira para a Europa, ele é muito particular, individual, onde cada imigrante brasileiro que você entrevistar, ou que você conversar, ele vai trazer uma história, uma razão, um motivo que é particular e individual dele, do porquê que ele mudou. Nesse documento, por exemplo, nós podemos observar que essa pessoa, ela veio ela migrou para a Europa para trabalhar, utilizou o canal de migração, o visto de turista. Depois que já estava aqui vivendo no Reino Unido, ela trouxe a família dela, que tinha como objetivo final dar uma vida melhor para os seus filhos. Ou seja, nós podemos agregar esse repertório, né, dessa migração em 3 categorias: trabalho, estudo e união familiar. Esse seria basicamente o resultado da migração brasileira. E que ela vai se repetir basicamente em todos os países da Europa, nós vamos ter esses mesmos fatores. Nesse documento, por exemplo, uma pessoa que vem, aqui eu estou falando basicamente do Reino Unido, e que também a ideia é válida para a Itália, uma pessoa que vem morar no Reino Unido, que vem para cá para trabalhar e que tem a intenção e que utiliza o visto de turista como entrada nesse país, a Corte considera essa pessoa como uma entrante ilegal. Esse entrante ilegal, dentro dos nossos conceitos utilizados, seria uma pessoa indocumentada. Ou seja, então se a pessoa tem a intenção de vir para cá para poder trabalhar,
e utiliza o canal de visto de turista, ela deixou de ser turista, trabalhadora, e passou a ser uma indocumentada a partir do momento que ela está aqui dentro do país, porque ela está sujeita, se for detectada pelas autoridades migratórias, de ser deportada. Os passos para a regularidade. Aí existem outros caminhos, pode ser a entrada ilegal, que eu acabei de citar, a entrada utilizando documentos falsos das pessoas que permanecem no país após o vencimento do visto, a perda do seu status migratório e uma questão que ela é muito sensitiva, que são aqueles que são filhos de imigrantes que nasceram aqui, ou tanto faz no Reino Unido quanto na Itália, a questão é a mesma, se os pais estão indocumentados, essa criança também ela é indocumentada. Falando agora, mudando, se nós falamos dos passos que te levam à irregularidade, nós precisamos saber dos passos que te trazem de volta. Daí as estratégias elas são muito variadas. As pessoas podem utilizar a cidadania italiana, portuguesa e espanhola, ou qualquer outra cidadania, ou seja, as pessoas que estão indocumentadas aqui, elas estão buscando em algum momento como elas fazem para poder se regularizar, e muitos que têm direito à cidadania, eles conseguem esses documentos, dessa forma criando aí um transnacionalismo, por meio do casamento, por meio de adoção e reconhecimento de paternidade. Essas duas estratégias elas são utilizadas na Itália, por tempo de residência. Aí ele pode variar de país para país. Aqui no Reino Unido são 14 anos, mas existe uma lei de direitos humanos que diz que se você tem família com 7 anos você pode estar aplicando, 10 anos na Itália, ou por meio da anistia. Nesse documento aqui, é uma pessoa que basicamente permaneceu no Reino Unido por durante 14 anos e ela tentou, após estar residindo aqui indocumentadamente durante um período da sua estadia, ela tentou fazer uma aplicação para poder obter a sua residência. Interessante que quando a gente passa a observar a história dessa pessoa, e eu tenho permissão para estar mostrando esse documento, porque no momento que eu o entrevistava, ele me deu essa permissão, e eu até vou contar um pouco das estratégias dele, porque faz parte do que basicamente é o meu trabalho. Ele basicamente veio para o Reino Unido como turista, utilizou o canal de turista. Chegando aqui no Reino Unido, ele descobriu que para ele poder permanecer aqui, trabalhar, tirar alguns documentos, ele teria que ter um visto. Na época que ele veio era possível aplicar para o visto de estudante, então ele entrou no visto de estudante, ele ficou um determinado período no visto de estudante, daí ele encontra e ele se depara com duas situações. Ele tem que mandar dinheiro para a família no Brasil, tem que sustentar a família que deixou lá, ele tem que pagar a moradia dele aqui, ele tem que se autossustentar, viver, fazer as suas atividades. Então, portanto, ele chega à conclusão que, e tem que ir para a escola ainda, ele chega à conclusão que não dá para ele continuar estudando, e não dá para ele pagar a escola porque é caro. Então ele opta por entrar na irregularidade. Então a irregularidade, em alguns momentos, tornar-se indocumentado, ele passa a ser uma estratégia. Ele passa a ser uma estratégia. E à medida que ele está em situação indocumentada, ele vai buscar diversas formas de poder se manter no país. Uma delas é por meio da rede de amigos, onde eles precisam de acomodação, precisam de trabalhos, precisam de informações sobre documentos, o apoio das instituições. As associações elas oferecem um apoio fundamental, porque é por meio das associações que eles terão informações onde eles possam estar utilizando médicos, dentistas, sem necessariamente ter que revelar o status migratório, e as igrejas oferecem um espaço, um suporte emocional, sem dúvida alguma um suporte espiritual, mas um suporte emocional para que a pessoa possa, durante o seu período de permanência como indocumentada no país, estar suportando esse período até que ele vá conseguir uma regularização. As estratégias para encontrar trabalho, daí elas são várias. Uma vez que o mercado de trabalho ele está bloqueado, ou seja, se ele contrata alguém indocumentado, ele recebe uma multa, ele é punido, o país não oferece leis de regularização, a pessoa está indocumentada, ela não tem caminhos para ir, ela vai utilizar dos meios disponíveis no mercado. Então ela vai utilizar de documentos falsos, ela vai utilizar de documentos dos amigos, vai pegar documento emprestado, ou seja, vira um mercado que aí cada um vai ter as suas estratégias de sobrevivência. Aceita trabalhar por baixa remuneração, enfim. E, para finalizar o meu trabalho, eu gostaria de trazer uma parte comparativa do meu estudo, que eu considero bastante interessante, que basicamente a questão da questão de gênero, né? Porque a mulher, basicamente, ela não se utiliza tanto da prática do uso do documento falso como utiliza o homem. Ela utiliza muito menos. E por que ela utiliza muito menos? E essa foi uma grande inovação que veio no meu trabalho, que no Reino Unido,
as mulheres elas utilizam basicamente o trabalho de cleaner, né? Na Itália, as pessoas utilizam o trabalho de cuidado com idosos, e nesses dois trabalhos são trabalhos onde existe uma demanda de trabalho e existe uma quantidade de mulheres trabalhando nesses locais onde elas não precisam revelar o seu status imigratório e que, portanto, as pessoas que estão contratando também não pedem documentos para elas. E existe uma troca de, eu diria, de afetividade nessas relações de trabalho que permite que as pessoas trabalhem nesse período por longo tempo. Na Itália, por exemplo, boa parte das mulheres que foram e conseguiram a sua regularização em 2002 com a anistia que foi feita na Itália, as pessoas que empregavam ela dentro das casas forneceram documentos, deram cartas para essas pessoas para que eles pudessem estar se regularizando. Gente, caminho para o final da minha apresentação. E eu gostaria de compartilhar com vocês, nesse finalzinho, 2 versos do Álvaro de Campos que eu gosto bastante. Eu fingi que estudei engenharia, vivi na Escócia, visitei a Irlanda. Meu coração é uma vozinha que anda, pedindo esmola às portas da alegria. Não posso estar em parte alguma, a minha pátria é onde não estou. Muito obrigado a todos.